Olá, amigo ligado na programação da TVT em todo o Brasil e também você que nos assiste aqui pelo canal 3 TV Plural, canal 3 da NET em São José dos Campos. Nós estamos começando agora mais um Brasil Consciência, programa exibido toda sexta-feira às 10 horas da noite, com reprises aí ao longo da semana nos nossos distribuidores. No programa de hoje, nós vamos contar a história de sucesso do mais novo, da mais nova família de satélites brasileiros. O Amazônia 1, após 10 anos de desenvolvimento, finalmente irá ganhar órbita e você vai saber tudo sobre esse novo satélite na edição de hoje. Para conversar conosco a respeito desse assunto, nós temos aqui o nosso consultor de conteúdo, Vitor Portesani, que também é funcionário aposentado do INPE, e o Amaury Montes, ex-chefe da engenharia do INPE, chefe da engenharia geral do INPE, que participou de todo o desenvolvimento do satélite Amazônia. Muito bem, o satélite Amazônia está prontinho para ser lançado, licitação de lançador praticamente concluída após um longo esforço dos pesquisadores e dos técnicos do INPE. Vamos saber um pouco mais dessa história diretamente com o coordenador do projeto, Adenilson, no VT que você assiste agora. O projeto Amazônia, formalmente ele iniciou no ano de 2008, né, que foi quando foi definida que ele seria uma missão de sensoriamento remoto óptico. Foi quando definiu a missão. Naquela época, o Brasil, o INPE, a AEB, nós imaginávamos que seria muito interessante nós termos uma plataforma ou um módulo de serviço, que nós chamamos, que pudesse ser utilizada em mais de uma missão, não somente uma missão dedicada. Por quê? Porque nós temos necessidade de missão de sensoriamento remoto, temos necessidade de missão científica. Então, baseado nessa ideia, em 2002 foi iniciado o projeto, né, chamado Plataforma Multimissão. Mas ele não era nenhum, ele não viajava nenhum satélite. Então se trabalhou-se de 2002 até 2008, onde foram desenvolvidos e foi organizado o sistema que nós chamamos, né? Um satélite ele é composto por equipamentos, subsistemas e o sistema. Então nessa fase inicial foi definido o sistema e alguns subsistemas. Esse é um dos nossos grandes ganhos, que nós vamos, o Brasil, né, sozinho, partir de um projeto, integrar, testar, fazer a campanha de voo, validar em voo e depois fazer a retirada da órbita, que é o que nós fazemos. Saindo de sistema, a gente vem para subsistema, que também tiveram ganhos importantíssimos, que é o subsistema de propulsão. Né, que nós hoje temos no Brasil uma empresa qualificada para produzir um subsistema completo. Um dos marcos desse projeto é que a gente levou ao extremo, ou maximizamos dentro do possível, a participação da indústria nacional. Como nós gostaríamos de ter o maior número de participantes, a gente não pôde colocar nenhum prazo muito curto, porque ou se limitaria a concorrência ou poderia até não se ter nenhum provedor. Então, o que nós colocamos? Colocamos que o lançamento é para ocorrer de 18 a no máximo 24 meses depois da assinatura do contrato, porque com isso a gente garante que pelo menos aqueles que estavam mais adequados ou mais compatíveis com o satélite Amazônia, eles têm condição técnica de participar. E uma coisa interessante, durante o processo agora, a gente recebeu uma pergunta se nós gostaríamos de antecipar o lançamento. Pelo satélite, poderia ser antecipado. A nossa previsão é que ele fique pronto por volta de agosto do ano que vem, mais ou menos. Mas, como tem essa questão também licitatória, a gente procura dar a maior isonomia possível, dissemos, não, nós não vamos antecipar o lançamento, porque se eu antecipasse, eu poderia estar tirando um possível candidato. Bom, vamos falar com quem conhece, com quem estava lá quando tudo isso começou.
Amaury, como é que é colocar o desenho de um satélite no papel e depois transformar isso numa peça de inovação, num projeto de engenharia construído? Sim, o projeto de um satélite é um projeto bastante sofisticado. Ele é feito por fases, né? E nós no INPE fazemos toda uma parte de engenharia de sistemas. E isso é feito inicialmente com protótipos e tudo mais no INPE. E depois nós envolvemos a indústria nacional, que faz parte da política espacial, o envolvimento da indústria numa política industrial. Então, do momento que os subsistemas estão todos especificados e toda a parte de sistema está bem definida, nós contratamos a indústria nacional para desenvolver o subsistema do satélite. No caso aí, nós tínhamos já a plataforma multimissão, que é uma parte de satélite, que nós chamamos de módulo de serviço, e ele foi então utilizado para fazer o satélite Amazônia 1, que vai ser uma missão de observação da Terra. Então, é bastante complexo, porque você tem várias fases, em que em cada fase você tem que desenvolver e chegar a um certo protótipo, até que você chega ao produto final. Então, normalmente você desenvolve uma fase inicial de projeto, que nós chamamos de projeto preliminar, em que as tecnologias são desenvolvidas. Depois você entra numa fase de projeto detalhado, onde é feito um modelo funcional ou modelo de engenharia, onde todos os testes funcionais daquele protótipo são feitos. Depois você faz uma fase seguinte de qualificação, em que você aplica não apenas testes funcionais, mas também testes de ambientais e eletromagnéticos. E uma vez que isso tenha sido aprovado, aí sim você faz o modelo que vai voar. Então você fica um bom período desenvolvendo a tecnologia, os processos, qualificando o projeto, antes de fazer a peça final que vai voar. E normalmente você consegue em 6 meses fazer os equipamentos todos de um satélite, depois que você tem domínio de toda a tecnologia. Por isso que você fica vários anos com esse desenvolvimento, inclusive com a grande participação da indústria nacional. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso, vamos aproveitar aqui da experiência do Amaury para explicar melhor o que é essa questão do módulo de serviço, da PMN e de todos os outros detalhes do Amazônia. Vou perguntar aqui para o Vitor. Vitor, quando o Amazônia começou a ser desenvolvido, você já estava lá no INPE, né? Você saiu, já se aposentou e o satélite agora está para ser lançado em órbita. Você acha que demorou? Eu acho que, dadas as nossas características de país, né, a dependência tecnológica, eu cheguei no INPE, eu tinha 27 anos, e foi em 82. Eu já tinha uma experiência de trabalhar com eletrônica, como, vamos dizer assim, chão de fábrica, porque nós ficávamos no laboratório, e essas fases, como a Amaury comentou, eu participei de todas elas, né? Das elaborações, né? Dos modelos de bancada, dos modelos de engenharia e dos testes, né? Isso daí, nós chegamos com a missão espacial completa brasileira, o MEC-B, que estava se desenvolvendo naquela década, e nós estávamos começando a montar os laboratórios para poder dar digamos assim, mais respaldo para o futuro, né? Eu acho que, claro que falta os recursos, muda governos, né? A gente sempre tem essas oscilações, né? Essas dificuldades, né? Tá certo. Bom, mas o satélite Amazônia, apesar das dificuldades, deve aí ganhar os céus. Ele não é apenas um satélite, é uma família. O Adenilson nos explicou, está previsto o Amazônia 1, que está para ser lançado, depois o Amazônia 2B e depois, possivelmente, um outro Amazônia que ainda vai ser definido qual será a nomenclatura e até quais serão os equipamentos que ele vai levar consigo ao espaço. Esse primeiro Amazônia vai funcionar de uma maneira bastante interessante, passando sempre no mesmo horário por cima do Brasil, por sobre o Brasil, para poder fazer imagens com a mesma condição de luz. É um objeto de engenharia muito bem elaborado, que deve ser enaltecido. Nós vamos ver agora com o próprio Adenilson como é que ele funciona. A plataforma multimissão, que é o módulo de serviço do satélite Amazônia 1, ela foi projetada para operar em órbitas equatoriais, né, bem na linha do Equador, órbitas de baixa inclinação e órbitas polares, que permitem que a gente consiga ter uma observação, né, do globo completo. Tá?
E no caso do Amazônia 1, além dessa configuração de órbita polar, a órbita foi projetada de tal forma que quando o satélite cruza do norte para o sul, passando exatamente no Equador, o horário local seja 10h30 da manhã. E esse requisito é para que as condições de imagem, em qualquer lugar que seja, ou dias diferentes do ano, a iluminação seja a mesma. Então essa é a razão. E além disso, a plataforma também pode funcionar em órbitas de 600 km, que estão mais próximas à superfície da Terra, até 1.200 km. Pode ter apontamento para a Terra ou apontamento inercial para missões científicas também. Bom, mais uma vez contar com a experiência de quem conhece, né? Amaury, para a gente que não sabe nada de satélite, a gente não entende como é que esse negócio funciona. Como é que eu pego uma peça de 700 quilos, arremesso ela no ar e ela fica lá girando durante anos, mandando imagem aqui para a Terra? Pois é, e é bastante interessante. Todas essas plataformas que nós chamamos de órbita baixa, de 300 km até 1.000 km, por exemplo, a ISS está a 400 km, o CIBER a 778, essa plataforma vai ser 600. A ISS é a Estação Internacional. Isso. Todas elas andam a uma velocidade altíssima, 7.200 metros por segundo, quer dizer, iria daqui a São Paulo em 12 segundos. Aproveitando esse momento que nós estamos vivendo, de que se fala muito em arma, a bala de um fuzil anda a 800 metros por segundo e um satélite 7.200. Isso aí dá 9 vezes a velocidade de uma bala de um fuzil. Se ele tiver uma velocidade menor, ele é atraído pela gravidade, e a gravidade vence a luta e traz ele de volta para a Terra. E se a velocidade for maior, ele escapa. Então é um processo competitivo, em que o satélite tenta sair pela tangente, uma altíssima velocidade, e a gravidade puxa, e ele fica em órbita num processo de estabilização. Então você imagina pegar alguma plataforma 700 quilos, e você sair do zero de velocidade e chegar no espaço a essa velocidade de 7.200 metros por segundo, 7,2 km por segundo que ele tem que atingir. Se você se lembra que o CIBER 3 teve problemas, ele foi solto no ar a uma velocidade um pouquinho menor, 6,9 km por segundo, e ele não se estabilizou, ele caiu no Polo Sul. E isso que é a grande dificuldade de colocar um objeto em órbita, não é chegar àquela altura. Aliás, os foguetes brasileiros chegam a essa altura, mas chegar com a velocidade suficiente. Além disso, a plataforma chamada satélite, ela tem vários tipos de subsistemas. Tem que ter um subsistema estrutural, tem que ter um subsistema de potência, um painel que fornece energia elétrica. Você tem que ter um sistema de computação, você tem que ter um sistema de telemetria, telecomando, você tem a carga útil, que é o equipamento que define a missão de um satélite. Se o satélite tiver uma câmera de observação da Terra, ele é um satélite de observação da Terra. Se ele tiver um instrumento científico, ele é um satélite científico. Se ele tiver algum outro tipo de instrumentação principal, isso define a missão do satélite. Então você verifica uma série de subsistemas. Uma das coisas interessantes é o sistema de controle de estabilidade do satélite. Um satélite desse de observação da Terra, que nem uma Amazônia, ele anda em 1 segundo 7.200 km, mas ele não pode variar o seu apontamento. O máximo permitido é 1 milésimo de grau em cada ângulo em 1 segundo. Então ele anda 7,2 km sem poder, falando grosseiramente, sem poder balançar 1 milésimo de grau. Isso é o sistema de controle de altitude que estabiliza o satélite. Isso é fácil de compreender. Se você vai bater uma foto e você tremer a mão, você vai estragar a qualidade da foto. O satélite tem que manter a plataforma apontada e sem vibração que possa estragar a imagem. Tudo isso aí são os subsistemas que compõem o satélite. Então é uma plataforma realmente sofisticada. Deixa eu ver se eu entendi. Vitor, empresta a sua caneca. É a belíssima caneca do SINDCT, feita pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia, está cheia d'água. Quer dizer, eu tenho que dar um jeito de lançar o satélite com uma força tal que ele atinja uma altura, numa velocidade específica, para que ele fique eternamente como se ele estivesse caindo. Isso. Mas aí ele não chega a cair por causa da velocidade, mas também não chega a escapar por causa da gravidade da Terra. Exatamente. É como se ele estivesse equilibrado, correto exatamente, dizer isso? Entre a gravidade e o espaço. Isso, exatamente. Ele sofre a única força que age do satélite é a gravidade, mas a velocidade dele estabiliza. Ele está rigorosamente em queda livre, mas realmente ele não bate na Terra, ele fica nesse processo. Mas paradinho, sem se mexer, o que faz ele tem
algum motor ali no satélite? Isso, é. Quando você coloca em órbita, aqueles primeiros momentos em órbita, você tem que usar o sistema de propulsão para chegar na órbita certa. Propulsão que você está falando é o lançador, o foguete? Mas o próprio satélite, Ele tem um sistema de propulsão como a PMM tem. Foi desenvolvido no Brasil o sistema de propulsão da PMM. Então você usa o sistema de propulsão para chegar e colocar na órbita certa. E você faz esse monitoramento da órbita do satélite a um certo período de algumas semanas, e quando ele começa a fugir um pouquinho da órbita, porque às vezes você tem arraste, você tem a pressão de radiação solar, você tem perturbações que faz com que a órbita seja modificada. Aí você usa o sistema de propulsão para ir trazendo para a órbita certa. Isso é questão de órbita. Agora, além disso, ele tem que manter a estabilidade, ele não pode ficar oscilando. Então você tem um conjunto de sensores ligados a um computador e um conjunto de atuadores. Então você tem o giroscópio, você tem o sensor de estrelas, que é um sensor que faz imagem das estrelas distantes. Se o satélite tiver uma tendência a mudar, pouco rigoroso, a balançar, essas estrelas vão balançar, o computador é avisado e ele aciona os atuadores. O principal atuador é a roda de reação. Roda de reação que você tem uma roda girando, e se o satélite tiver uma tendência a girar naquela direção, você acelera a roda e faz o mancal, força o satélite na direção contrária. A gente diz que você transfere o movimento do satélite para o movimento da roda de reação. Então, isso é em tempo real. O tempo todo, esse sistema fica estabilizado, né? Coisa interessante. Você participou da elaboração de algum projeto de satélite do seu período do INPE? Sim, a partir de 82, eu participei do satélite, do primeiro satélite brasileiro, o SCD-1, é o satélite de coleta de dados, né, que fornece, aliás, repete informações de plataformas terrestres, né, de níveis meteorológicos, assim. E eu participei num subsistema que o Amaury estava falando, um dos subsistemas, naquela época, um satélite bem mais simples que uma PMN, né, mas era o início daquilo. O suprimento de energia. É o responsável que fornece para a eletrônica do satélite os níveis de energias, né? Uma alimentação que a gente chama DC-DC, né? Corrente contínuas, né? E tem os conversores que pegam esses valores e transformam em vários outros para alimentar toda a eletrônica e não ficar sem energia, né? Junto com as baterias solares, né? Eu participei desse subsistema desde a elaboração de modelos de bancada, assim, e depois a gente finalizava assim nas áreas limpas. Inclusive, vocês têm em vídeos anteriores o que é uma área limpa, né? Como é que se trabalha e qual o grau de sofisticação que precisa para componentes e o próprio trabalho do técnico, né? Nisso, os anos que a gente demora para se formar, para dar uma qualidade para esses sistemas. Você acha que vocês fizeram um bom trabalho ou não? Excelente, o satélite está funcionando até hoje. Pois é, eu ia falar isso. Esse satélite que foi lançado tinha uma vida útil de 6 meses e está funcionando só há 25 anos, né? Depois a gente fala que o brasileiro não sabe fazer tecnologia. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com muito mais informação para você. Um instante só. Estamos de volta, segundo bloco do nosso programa Brasil Consciência, trazendo hoje as informações sobre o mais novo satélite brasileiro de sensoriamento remoto, o Amazônia 1, que irá ao espaço no segundo semestre de 2020. Nós estivemos nessa semana lá no INPE acompanhando o trabalho de testes no modelo elétrico do satélite. Esse não é o modelo que irá efetivamente ao espaço. Esse é um modelo que é feito, construído só para fazer esses testes elétricos e depois eles fazem um outro modelo que vai ser lançado pelo foguete que vai vencer a licitação. Nós estivemos lá, acompanhamos esse processo de testes e trazemos agora para você entender qual é a complexidade de se fazer um satélite no Brasil. Acompanhe. Aí nós temos o satélite Amazônia 1. Ele é composto por
2 módulos. A parte de baixo, essa parte que está mais amarela, é o que nós chamamos de plataforma multimichão. Então, essa é a PMM, e a parte mais de alumínio, que vai até naquele disco ali, é o que nós chamamos de módulo de carga útil. Tá? Então, esta parte de baixo é aquela que foi projetada para operar em diferentes missões, em diferentes órbitas, com diferentes cargas úteis. Qual que é o conceito que está por detrás desse projeto? Que essa parte de baixo, ela praticamente nunca mais fosse refeita, porque ela já foi testada e validada, e eu vou simplesmente fazendo a parte da carga útil. Esse aqui é o nosso terceiro modelo do satélite. Nós construímos um modelo igual a esse, que foi colocado em cima do shaker, que é o vibrador, para verificar se ele suportava a vibração durante o lançamento. Isso foi feito em 2013. Aí depois a gente reutilizou alguns equipamentos, fabricamos outros e construímos um modelo térmico, que é para validar aquela questão do controle térmico, que foi colocado dentro daquela câmera grande lá por 21 dias, 24 horas por dia rodando. E esse aqui é o que eu chamei de modelo elétrico, que nós estamos verificando a funcionalidade de equipamento, subsistema e sistema. Então, com isso aqui, é exatamente como se o satélite estivesse em órbita. Após isso, mais ou menos final de novembro, a gente vai começar a integrar o modelo, montar o modelo que vai efetivamente voar. Aí é o modelo de voo, não tem mais nada. No momento a gente está fazendo os testes de FD, que são testes de falha de sistema, para ver a atuação do computador, a automação que ele tem com relação a algumas falhas que podem ocorrer no espaço, né? O satélite, como ele é algo que a gente não consegue fazer manutenção, então a gente tem que tentar todas as possibilidades de falha aqui para a gente não perder a missão quando o satélite estiver em órbita. Todos os equipamentos que a gente tem em volta aqui são EGSS, aqui eu tenho toda a equipe que trabalha com a gente nos testes elétricos, tem o pessoal de teste mecânico também, e então todo mundo tem um computador onde consegue visualizar as telemetrias, que são os sinais que a gente enxerga do satélite, para poder ver a vitalidade dele, ver se ele está ok. Aqui também a gente tem uma parte de simulação, que é um software onde a gente consegue identificar aonde o satélite está, em que ponto da órbita terrestre ele está quando a gente começa as simulações. Qual é a parte mais difícil de fazer um satélite, na sua opinião? Na verdade, o satélite ele é um sistema complexo, né? A gente tem partes mais complexas, que eu diria que é a parte de controle de órbita e atitude, que é uma parte bastante minuciosa. A gente tem que testar todos os componentes, porque são sensores e atuadores em malha fechada, e então é tudo muito coordenado. Então essa é uma parte das mais complexas do satélite. Mas eu diria assim que o mais difícil hoje para nós é conseguir manter uma equipe aqui treinada para fazer essa integração. Mais uma vez, obrigado ao Adenilson e também a Susan, pesquisadora que nos atendeu lá no LIT. Aquela estrutura toda que vocês viram lá é o LIT, o Laboratório de Integração e Testes do INPE, onde os satélites que nós produzimos e também satélites de outros países, até equipamentos industriais, são testados lá nas condições do espaço, né? Vocês viram o Adenilson falando, aquela câmara grande onde eles simulam a temperatura, 80 graus negativos, 80 graus positivos. Todo esse equipamento é propriedade, patrimônio brasileiro, e nós temos acesso a ele, está lá no INPE. Mauri, que tristeza, né, ver uma pesquisadora dizer que a parte mais difícil de fazer satélite é manter uma equipe treinada trabalhando. Né? Não, realmente, porque você leva muito tempo, né? Preparando uma pessoa, quer dizer, nós lá no INPE, uma pessoa para ser responsável por um subsistema tem que ser pelo menos 15 anos de experiência para assumir a responsabilidade de um subsistema. E, infelizmente, com as aposentadorias, as pessoas saindo, nós estamos perdendo toda essa qualificação. Porque, na realidade, embora tudo isso esteja documentado, nós temos um sistema muito rigoroso de documentação, o aprendizado é de uma pessoa para outra. É preciso que você conviva com pessoas mais experientes e vá tomando o lugar dele, não é simplesmente ler a documentação. E nós estamos perdendo muitas pessoas hoje no INPE, na engenharia espacial, e não temos condições de contratação.
uma condição muito grande, então as equipes estão se reduzindo muito e corremos o risco de perder essa capacitação. Isso, infelizmente, depois do Brasil ter atingido todo um estado da arte na área de engenharia espacial, temos esse risco e, infelizmente, isso vem acontecendo. Você vê até uma moça nova que está ali trabalhando na equipe, já está sentindo a questão de manter uma equipe, que é uma equipe muito grande, tanto no Instituto como nas indústrias também, que passam por treinamento e tudo mais. A indústria chega uma hora que não consegue manter, se não tiver carga, ou muda a pessoa de atividade, ou até a pessoa vai fazer outra coisa na vida, né? Infelizmente, isso é uma tristeza, que o recurso humano é a coisa mais importante que nós deveríamos cuidar com muito carinho. Era assim na sua época também, não? Sim, eu sou testemunho ocular disso, porque eu saí, me aposentei do INPE e não passei serviço para ninguém, porque não tinha um jovem lá para mim passar minha experiência. Isso é recorrente em vários grupos, né? Normalmente a gente chama isso de um desmonte da área de ciência e tecnologia. Todas as pesquisas que você fez, todos os trabalhos que você se envolveu, você não explicou nada para ninguém antes de sair? Nós não tivemos essa felicidade por questões de contratos, né? Passou para alguém, Amaury, alguma coisa? Isso, nós vamos tentando fazer, que na minha área lá, que é a área de carga útil, eu venho do grupo de carga útil de câmeras, né? Nós formamos vários especialistas, bem mais novos do que eu, mas eles também já estão atingindo a idade de aposentadoria. Estou preocupado, né? Mesmo aqueles que foram alunos nossos, que trabalharam nos projetos, e nós tivemos essa preocupação de passar, antes de eu assumir a engenharia e ocupar cargos mais altos, nós passamos essa experiência para outras pessoas, mas essas pessoas já estão chegando à idade de aposentadoria. E aí nós estamos com pouquíssimas pessoas para ficar com essa experiência. Então vai afunilando, vai fechando, você consegue achar alguém que você passa a experiência, mas essa pessoa muito rapidamente atinge a idade de aposentadoria, que é um processo natural, certo? A pessoa não só aposentar, a pessoa vai ficando velha e vai saindo. Você vai à NASA, todo mundo sai, mas outros são contratados e aquilo tem então uma certa perenidade, não é? Um laboratório tão bem equipado, tão bem demorou equipado, tanto tempo para ficar construído. Bom, mas enfim, o Brasil não só tem um laboratório capaz de testar satélites, né, como nós já mostramos aí, acabamos de mostrar lá o satélite Amazônia em teste, como também tem uma daquelas salas de controle que você vê no cinema, em que todos estão sentados na frente de computador, vendo os foguetes, os satélites serem lançados em órbitas. Aqui mesmo, em São José dos Campos, dentro do INPE, nós temos nossa sala de controle que monitora todos os nossos satélites que estão em órbita. Vamos conhecer ela agora. Então a gente entrou aqui nesse ambiente, observou que tem uma tela, tem umas baias de trabalho, tem umas cadeiras aqui que parece que vem pessoas aqui assistirem alguma coisa, né? Queria que o senhor explicasse para a gente o que é essa sala. Então, aqui nós estamos no centro de controle, nós temos ao fundo a sala de controle principal do Centro de Rastreio e Controle de Satélites do INPE. Isso aqui é um pequeno auditório onde nós recebemos visitas, né, constantemente, para que vêm visitar o INPE, né, e gostariam de conhecer como é feito o controle dos satélites no INPE. O centro de controle é uma parte do Centro de Rastreio e Controle de Satélites, como eu disse, né? Esse Centro de Rastreio e Controle de Satélites é uma coordenação do INPE, que é composta pelo Centro de Controle aqui em São José dos Campos e mais 2 estações de rastreio. Uma delas está localizada na cidade de Cuiabá, que é o centro geográfico da América do Sul, né? E com isso, uma antena localizada em Cuiabá consegue cobrir todo o território nacional. O satélite passou sobre o Brasil, o sinal é captado, né, pela antena de Cuiabá. E a outra estação de rastreio, que contém a outra antena de rastreio, está localizada em Alcântara, no Maranhão, que fica no norte do Brasil, né, a 2 graus de latitude sul. Então, lançou o satélite. Uma vez que ele esteja em órbita, vocês conseguem controlar daqui da Terra? Conseguimos controlar o satélite daqui da Terra. O satélite ele possui um transponder, um sistema de telecomunicações de bordo que emite um sinal em direção ao solo, né, e nesse sinal contém as variáveis de telemetria que dão informações sobre
o estado de funcionamento do satélite. Então a gente consegue ver como é que estão as tensões, temperaturas, nos diversos equipamentos, as correntes, enfim, a gente vê se tudo está operando de uma maneira conveniente. Por outro lado, a estação de rastreio que recebe o sinal do satélite consegue estabelecer um link ascendente de telecomunicações com o satélite que permite que nós enviemos telecomandos ao satélite para ligar e desligar equipamentos, para executar manobras de transferência de órbita e coisas desse tipo. Então, o satélite é controlado de solo, né? A partir desse centro de controle, nós estamos aptos, por meio dessa rede de telecomunicações de dados, a enviar os telecomandos que vão direto à estação de rastreio, de onde é transmitida via antena ao satélite. Tudo isso em tempo real. Então, daqui nós estabelecemos o controle dos satélites. Nós estamos controlando no momento 2 satélites que foram desenvolvidos no INPE, né, na década de 90 ainda, né, e ainda estão operacionais. E um satélite que foi desenvolvido em cooperação com a China, de sensoriamento remoto, que foi lançado em 2014, dezembro de 2014, e também está em fase operacional. São 2 SCDs, SCD-1 e SCD-2, e o Cibers 4. E o Cibers é o Cibers 4, né, que está operacional atualmente. E esse Cibers tem órbita semelhante à do SCD-1. Isso significa que vão ocorrer passagens simultâneas do Cibers e do Amazônia 1 sobre uma mesma estação de rastreio. Então, com uma estação de rastreio, uma antena de rastreio em uma localidade dessa, em Cuiabá, por exemplo, nós só poderíamos atender a um satélite por vez e teríamos que estabelecer um esquema de prioridade. Então, por esse motivo, né, a gente está instalando em Cuiabá uma nova antena de rastreio. Serão 2 antenas, de maneira que nós possamos atender a 2 satélites, rastrear 2 satélites simultaneamente, que seria o Cibers, por exemplo, e o Amazônia 1. E deve ser lembrado também ainda que no ano que vem seria lançado um novo satélite Cibers, o Cibers 4A, também com órbita semelhante, então seriam 3 satélites. É claro que um deles vai ter que ser priorizado, né, e seria atendido por Alcântara, por exemplo, né, que é a nossa outra estação de rastreio. Bacana, eu ainda não tive a oportunidade não tinha tido a oportunidade de conhecer e muito menos de participar. Vocês assistiram o lançamento de alguma coisa ali daquela sala do INPE, do controle? Sim, na época sim. De qual satélite? SCD-1. O SCD-1 você assistiu de lá. Você assistiu qual, Maurício? Eu assisti o Cibers, né? O Cibers. Normalmente eu ficava aqui no São José dos Campos em contato com o lançamento na China o tempo todo, vendo. Quando você lança o satélite, né, o momento mais crucial é a abertura dos painéis. Que é abrir o painel, que é um momento crítico. Se não abrir o painel, você perde o satélite. Abrir os painéis, a gente comemorava aqui no centro de controle a abertura dos painéis. E depois que o satélite saiu do foguete, ele ainda tem que abrir o painel solar. Abrir o painel solar. Essa senão, é a primeira... obviamente, ele não vai ter energia. Então, o que você faz? Você lança o satélite. Normalmente, no caso do longa marcha, ele é um lançador muito bom, que ele coloca o satélite já numa atitude boa. Mas há certos lançadores que jogam o satélite girando. Aí você tem que reduzir a rotação do satélite, ter certeza de que ele realmente está numa posição razoável para depois abrir o painel. Então isso é um momento muito perigoso esse, que o centro de controle tem que estar trabalhando. Então tudo isso aí é feito um script anterior de como você vai agir. Porque você imagina que na hora que você lança o satélite, que você está diminuindo a rotação do satélite, há uma falha no satélite. E você fica sem uma roda de reação. Então nós já temos aí, que a menina está falando dos FDIRs, nós temos todas as falhas possíveis de acontecer e o tipo de atuação que você tem que mandar, o comando que você manda, porque você tem que estabilizar o satélite, abrir os painéis, porque tem que abrir logo, você tem bateria para meia hora, no máximo 1 hora. Se você não abrir os painéis, você perde o satélite totalmente. Abriu o painel e aí ele começa a ter energia, e aí você vê que órbita que ele está, e aí você vai trazer ele para a órbita com o sistema de propulsão, tá, até estabilizar o satélite. Desculpa, eu ia perguntar um negócio, mas peraí, como é que eu controlo um objeto em queda livre que pesa 700 quilos? Vocês têm um joystick lá? Não. O que acontece, quando ele fala de controle, você joga o satélite em órbita, ele tem um computador de bordo que já tem todas as subrotinas do que ele tem que fazer. Então o controle aqui de baixo é um controle um pouco mais, tipo liga, desliga, não faça isso, tal, né? Entre em tal subrotina, mas todo o script, vamos dizer assim, todo o software, todo o algoritmo já está instalado no computador de bordo, que já sabe o que fazer durante toda a sequência de entrada em órbita.
Então, aqui embaixo não há improvisação, não. Simplesmente você acompanha para ver se você tem que atuar em algum tipo de situação. É muito comum receber as telemetrias. Ele falou das telemetrias, um satélite envia para a Terra, no caso do Siberius, perto de 1000 parâmetros cada vez que ele passa, e esses 1000 parâmetros você tem a saúde do satélite. Então você vê se algum computador está com algum problema, se tem que entrar o redundante, tensões, correntes, temperatura. Às vezes o Siberius, por exemplo, 2B teve uma diferença de 2 graus de temperatura que preocupou a gente durante muito tempo. Então tudo isso aí é motivo de muita discussão. Mas aquele momento de injeção em órbita é um momento bastante crítico. O Adenilson, que apareceu ali, participou de várias discussões, eu vi, nós já temos tudo isso bem discutido lá no INPE, para todas as situações, como é que você vai agir caso você tenha uma falha nesse momento. Vitor, o lançamento que você estava foi em 93, né? O SD. Tem saudade desse ambiente de pesquisa, de ser um iteano, estar lá comendo pedra durante o dia, à noite? A saudade é exatamente a equipe que foi falada aí, né? Que a gente vê as pessoas se desenvolvendo, né? Assim, bem motivadas, né? E é isso. Muito bem, é isso. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes você fica com o comentário econômico de Renata Belzunces. É um instante só. Uma das características da economia aeroespacial é a capacidade de gerar produtos e serviços com alto nível de valor agregado e que não ficam restritos somente ao segmento aeroespacial. Esse segmento, ele gera as tecnologias específicas para seus fins próprios, mas também muitos dos seus desenvolvimentos são passíveis de serem aplicados em outros setores. São passíveis de serem aplicados na indústria, são passíveis de serem aplicados na agricultura e estão até mesmo no nosso dia a dia. 3 exemplos são o forno micro-ondas, o leite infantil, a fórmula de leite infantil e o aspirador de pó. São derivações de tecnologias geradas nesse segmento. A esses processos de derivação se dá o nome de spin-off. Uma outra característica da economia aeroespacial é a capacidade de gerar sinergia com outros setores. E um desses setores, quando a gente fala em sinergia, a gente está falando, vamos pensar em aproveitamentos comuns, né, em possibilidades de fazerem aproveitamentos comuns. Esse setor tem uma sinergia muito importante com o setor aeronáutico. No setor aeronáutico, o Brasil ele está extremamente bem posicionado com a Embraer, sendo a principal companhia nos seus segmentos de jatos médios. A venda da Embraer para a Boeing nesse momento certamente não é um elemento que corrobore, que colabore para o desenvolvimento e uma manutenção e um aproveitamento ainda maior das sinergias entre a economia aeroespacial e a economia do setor aeronáutico. Eu gostaria de chamar a atenção para esse fato, porque esse é um fato da nossa atualidade, esse é um fato que está sendo tratado nesse momento. Novas informações vieram à tona sobre o acordo entre a Embraer e Boeing, revelando que não se trata de fato de um acordo, revelando que de fato se trata de uma compra em que todo o segmento comercial da companhia seria adquirido pela Boeing e a Embraer teria apenas nessa companhia nova a ser gerada um assento como observadora dos processos, sem poder de decisão alguma. O setor comercial da Embraer é aquele que envolve o maior número de engenheiros e é aquele que tem os produtos mais lucrativos. Então, com o setor comercial em xeque, os demais, a aviação executiva e a defesa, ficam comprometidos. E, de certa forma, toda a possibilidade de construção de uma economia aeroespacial pujante dá um passo mais atrás do que todas as dificuldades que nós enfrentamos atualmente. Então, olho nisso, olho porque a Embraer certamente influencia o desenvolvimento da economia aeroespacial no nosso país. Muito bem, amigo ligado aqui na programação da TVT e também você que nos assiste pelo canal 3 da NET em São José dos Campos. Esse é o nosso terceiro bloco, programa Brasil Consciência, com muita informação para você. Bom, nós vimos aí nos blocos anteriores todo o avanço
que o Programa Espacial Brasileiro, a produção de satélites, trouxe para o nosso instituto, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas não só para os órgãos públicos importa a corrida espacial. A indústria brasileira também cria tecnologia e empregos com o programa. Nós vamos conhecer agora a Cenic, uma dessas empresas que participa ativamente do Programa Espacial Brasileiro. Ela fica em São José dos Campos e você assiste agora. A Cenic Engenharia é uma empresa brasileira que funciona em São José dos Campos e é especializada no desenvolvimento de componentes mecânicos e estruturais avançados. A empresa também atua no setor de petróleo, mas tem longo histórico de contribuições ao Programa Espacial Brasileiro. Entre os trabalhos desenvolvidos está a construção das estruturas para os satélites SCD-1 e SCD-2, primeiros equipamentos de coleta de dados construídos no país e que estão funcionando até hoje, 25 anos após o lançamento. Depois no satélite franco-brasileiro, que acabou não indo adiante, e quando saiu a concorrência para o satélite, para a PMM, que era uma plataforma multimissão, que já visava o satélite Amazônia 1, nós fomos, então, habilitados, pela experiência pregressa que tínhamos, fomos habilitados a participar desse consórcio, nos responsabilizando pela área da estrutura. Segundo o empresário, a versatilidade da PMM foi o maior desafio para o desenvolvimento do projeto. É mais ou menos como você imaginar, você fazer a especificação de um carro que seja bom na cidade, também possa rodar off-road. Como não se sabe exatamente qual vai ser a missão, não tem como saber qual vai ser o lançador. Como não se sabe qual é o lançador, aí pega-se um lançador típico norte-americano, um lançador típico europeu, um lançador típico ucraniano e monta-se o que nós chamamos de um envelope, né? Ele tem que atender a todo mundo, tem que suportar a todas as características. Esse foi um desafio bastante grande. A Cenic participou das duas fases de desenvolvimento do satélite Amazônia. Ela foi uma das empresas participantes do consórcio que trabalhou na plataforma multimissão a partir de 2001. A Cenic também venceu a concorrência posterior para o fornecimento da estrutura do satélite. A essência da estrutura do painel solar da PMM, que também foi desenvolvido por nós, é exatamente igual. Qual seja, um núcleo de colmeia de alumínio e uma folha de face em fibra de carbono. Quando a Amazônia entrar em órbita, a Cenic irá alcançar certificação internacional na área aeroespacial. Tanto a NASA quanto a ESA, eles têm uma tabelinha, tá? Que define exatamente que estágio você se encontra, que estágio de maturação tecnológica você se encontra. Eles chamam de TRL, Technological Readiness Level. Então, quando você fala que você já desenvolveu uma estrutura e ela foi qualificada em solo, quer dizer, passou por todos os ensaios de qualificação e você já fabricou o modelo de voo, você é TRL 8, tá? Quando você lançou e a tua estrutura, quer dizer, o teu subsistema já foi testado que ele está cumprindo a função dele em órbita, né? Então você tem a nota máxima, TRL 9. O reconhecimento abre novas oportunidades de negócio. O satélite geoestacionário brasileiro, que foi comprado da Thales Alenia Space, né? O SGDC-1, ele está, nós na época da contratação, que foi coordenada pela Visiona, nós fomos avaliados por alguns players que iam participar da concorrência. Um deles foi a Thales Alenia, e nós fomos a única empresa brasileira qualificada para fornecer já na primeira unidade alguns itens, né?
Então, nós fornecemos alguns painéis que estão hoje equipando o SGDC-1. Apesar de toda a qualificação, a CENIC também tem sentido os problemas decorrentes da falta de encomendas do Programa Espacial Brasileiro. A gente tem, a parte boa é que os problemas que foram colocados, nós conseguimos uma resposta muito boa. Na área de estruturas, hoje nós estamos qualificados. E aí qual é a desgraça? A desgraça é que não tem continuidade, né? A China lança mais de um satélite por mês. Nós lançamos um por década, né? Então, essa é uma bela diferença. Legal, obrigado ao Francisco aí por ter aberto as portas da empresa dele para a gente poder conhecer bastante coisa legal lá dentro. Nós vamos fazer um programa especificamente sobre a indústria espacial brasileira, vamos colocar lá a CENIC e seus diversos projetos, inclusive os projetos de foguete que ela participa para a aeronáutica. Bom, Amaury, qual que é a importância para a indústria nacional do fomento através do governo de encomendas de satélites e de outras tecnologias? Sim, um dos pontos importantes do programa espacial, isso no mundo inteiro, nós temos insistido muito isso, é a política industrial. Você trabalha o governo junto com a indústria porque você quer que a tecnologia chegue até a indústria. Você viu o Adenilson mostrando aqueles subsistemas todos no LIT, uma quantidade imensa de equipamento. Cada um daqueles equipamentos foi desenvolvido numa indústria. E a indústria desenvolve o equipamento, com aquelas fases que eu expliquei até chegar no modelo de voo, desenvolve o container, que tem que ser um container todo especial, vai mandar um equipamento desse lá para a base que vencer a licitação, e você desenvolve um equipamento de teste para cada um dos subsistemas, que nós chamamos de GSE. Então, quando você encaminha para o LIT, você encaminha os equipamentos, o GSE e o container. Aí eles estão ali na fase de teste de integração de todo aquele sistema. Então, o que acontece? A indústria brasileira participando de um programa espacial e satélite, que é um equipamento de alta sofisticação, ela ganha capacidade e você consegue que essa indústria tenha um upgrade. Nós chamamos isso de spin-off dentro da própria indústria. Quer dizer, a indústria, você trabalha em telecomunicações, depois de fazer telecomunicações de satélite, ela vai ter um panorama, vai ter um patamar internacional. No caso da CENIC, por exemplo, ela fez a estrutura do CIB, um satélite de 2 toneladas, totalmente no Brasil, certo? Então, atuando no setor aeroespacial, ela está já num outro patamar. E assim, todas essas indústrias. Essa é uma maneira moderna de fazer política industrial, em que você desenvolve a tecnologia já dentro da indústria. Nós temos recebido muitos elogios, até no governo brasileiro, desse tipo de política industrial. Você desenvolver toda a tecnologia no Instituto de Pesquisa e tentar transferir para a indústria, isso é algo que já foi abandonado há muito tempo. Você já desenvolve com a indústria participando para que essa tecnologia realmente entre na cadeia produtiva do país. A gente tem uma estimativa, Vitor, de que durante a década de 50, metade da população norte-americana, direta ou indiretamente, estava envolvida com o programa Apollo, 40, 50. Será que se a gente chegasse aí a 2% da população brasileira envolvida no nosso programa espacial brasileiro, o que a gente teria? Então, para você ver a importância do desenvolvimento tecnológico, né? O envolvimento da sociedade e o Estado atuando como protagonista, né? Alimentando essa política pública de desenvolvimento. Isso é o que a gente defende. Aliás, o Estado brasileiro ou qualquer outro Estado e qualquer outra nação, é fundamental, né? Não pode ser diminuída a presença dele, tem que ser sempre somada a presença dele e respeitada a presença dele. Os países mais desenvolvidos do mundo, todos eles investem em tecnologia de ponta. Não tenha dúvida, e o Estado é fundamental. Em todos eles o Estado é uma figura fundamental. O desenvolvimento junto com a indústria, como a Amaury acabou de falar, também é consequência, né? Desse aporte de recursos que o governo, através dos impostos, faz com a nossa sociedade. Se a gente perder essa noção, nós perdemos protagonismo, perdemos tecnologia, perdemos a cidadania nossa aqui. Chegasse amanhã alguém e falasse assim, não, esse negócio é bobagem, a gente precisa lá investir na produção de soja, de gado leiteiro em Goiás, e acabasse com o INPE, acabasse com os institutos militares, o Brasil teria alguma chance de se dar bem aí no futuro? Eu tenho, assim, eu
falo para as pessoas olharem a nossa indústria automobilística, como é que está hoje, como é que foi no passado, ou mesmo o nosso parque aeronáutico, o protagonismo que tem a cidade em função disso, do que foi investido no passado pela criação do CTA, né? Do ITA, né? E nesse desenvolvimento espacial. Né? Legal. Continuando, seguindo em frente aqui, nós já falamos a respeito de todo o desenvolvimento do satélite Amazônia 1, né? Ele é um projeto sobre a PMN, a Plataforma Multimissão, que agora já começa a ser estudado, uma tecnologia completamente nacional, já começa a ser estudada a possibilidade dessa plataforma ser envolvida em outros projetos. Nós temos também a família de satélites Cibers, que é desenvolvida pelo Brasil em parceria com a China, e possivelmente o Amazônia deverá, não o Amazônia, mas a PMM, a Plataforma Multimissão, deverá ser a base dos novos satélites Cibers 5 e 6. Essa história você confere em mais um VT. A filosofia que nós desenvolvemos aqui, os satélites, é um módulo de serviço e um módulo de carga útil. O módulo de serviço ele é responsável em manter o satélite em órbita. Então ele tem lá subsistemas de geração de energia, de controle de atitude de órbita, os computadores de bordo e outros. Os transponders para comunicação com a Terra. Já o módulo de carga útil é exatamente a carga útil que você está colocando no espaço. Exato. Se for um satélite óptico, são câmeras ópticas. Um satélite radar seria, então, um instrumento baseado na tecnologia radar, SAR. O que nós estamos propondo é utilizar a plataforma PMM, desenvolvida para o lançamento da missão Amazônia 1. A plataforma, na verdade, ela foi desenvolvida para chama PMM, a plataforma multimissão, para várias missões. A primeira é o satélite Amazônia, que vai ser lançado em 2020. Então, a proposta é utilizar essa mesma plataforma, fazer um reuso dessa plataforma de maneira de reduzir os custos de desenvolvimento do satélite. O Amazônia 1, a parte importante dele, que é totalmente baseado numa plataforma desenvolvida e projetada pelo INPE. Então, nós não estamos importando nada de nada, o conceito foi feito aqui, o desenvolvimento foi feito aqui. E essa plataforma, do jeito que ela é feita, ela tem possibilidade de ser aplicada para vários outros tipos de satélite com vários outros usos. Nós temos o objetivo no INPE que, aos poucos, consigamos passar essa plataforma para a indústria, porque, é claro, o INPE não vai ficar fazendo todos os satélites que o Brasil precisa. A ideia do INPE é fazer aquilo que esteja na ponta científico-tecnológica, fazer aquilo que só o INPE possa fazer e que outras empresas não possam. Mas aquilo que é dominado, que é corriqueiro, o INPE tem interesse de passar isso para a indústria. É necessário estimular a indústria nacional. E a plataforma PMM, que nós chamamos de plataforma multimissão, tem exatamente essa característica, que pode ser usada para várias diferentes aplicações. Por exemplo, no convênio que nós temos com a China, nós estamos exatamente no momento discutindo qual vão ser os satélites que iremos desenvolver conjuntamente nos próximos 10 anos. A primeira opção que tem, que inclusive parcialmente veio até dos chineses, é desenvolver um satélite do qual nós não dominamos a tecnologia, que é um satélite baseado em radar. O radar é muito importante porque ele permite o monitoramento, por exemplo, do deflorestamento na Amazônia, mesmo quando tenha nuvens. Esse tipo de satélite nós não sabemos fazer. Então nós propusemos aos chineses desenvolver conjuntamente um satélite desse tipo, mas usando a mesma plataforma que a Amazônia usa, um pouquinho modificado. E eles já aceitaram, aparentemente já aceitaram. Então essa é a importância, ter um desenvolvimento de algo que nós tenhamos domínio completo e feito aqui no país. Tá aí informação em primeira mão, trazida aqui para vocês pelo nosso programa Brasil Consciência, a PMN, Plataforma Multimissão, em desenvolvimento há 15 anos, desde 2003, lá no INPE, poderá ser a base para todos os nossos futuros satélites, inclusive aqueles que não fazem parte da família do Amazônia, os satélites feitos em parceria com a China
o satélite Cibers. Isso é uma mudança bastante significativa, porque hoje a estrutura do satélite também é feita no Brasil, mas ela é uma estrutura feita especificamente para o Cibers. A estrutura PMM, o Amaury vai explicar melhor para a gente, ela é uma estrutura que pode ser usada para vários satélites. Esse é o começo para o Brasil ser uma espécie de player mundial, produtor de satélites, chegar a algum país que não produz, encomendar com a gente entregar para ele? Sim, seria exatamente. A ideia da plataforma multimissão, quer dizer, como ele explicou, o satélite, você tem a carga útil, que é o equipamento que define a missão do satélite, mas você tem uma série de equipamentos que são básicos, é potência, telemetria, computador de bordo, supervisora, tudo mais. Então a PMM já tem isso aí pronto e você coloca uma carga útil e define a missão. O que eles estão querendo definir com a China é colocar um radar de abertura sintética e fazer uma missão radar, usando a nossa plataforma. Quer dizer, isso então você tem um custo apenas recorrente, você não fica eternamente desenvolvendo, isso é muito bom. E poderíamos colocar como um player internacional, vai ser muito bom o fato da China ter aceito essa participação com o Brasil usando a nossa PMM. O que é um satélite radar? Como é que funciona isso? Ele funciona basicamente o seguinte, você tem realmente um radar que joga pulsos para a Terra e pega a reflexão, e com essa reflexão ele monta a imagem do solo. Ele enxerga de uma forma diferente, ele não enxerga por óptica, ele enxerga por pulso, como se fosse um morcego, por exemplo. Isso, é. Ele joga pulsos eletromagnéticos, né, no solo, recebe a reflexão, não é? E consegue fazer o mapeamento do solo. E como ele disse, se você tiver nuvem, tiver chuva, você consegue passar através da nuvem. Ele tem um processamento bastante complicado, o radar de abertura sintética, porque aí você recebe todos esses pulsos e tem que compor uma imagem, você tem requisitos também de estabilidade e tal, mas é uma tecnologia bastante sofisticada que se usa no mundo, né? Hoje no mundo o país que mais investe em radar de abertura sintética é o Canadá. O Canadá trabalha muito nessa área, isso aí complementa o imaginamento óptico, né? O morcego, como todo mundo sabe, não manda pulsos elétricos, ele manda pulsos, sinais sonoros, é o sonar dele, para poder enxergar. Vitor, vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu sou o novo presidente eleito do Brasil e você é o sujeito responsável por me convencer a investir em desenvolvimento tecnológico na construção de satélites e foguetes. O que você diria para mim como principal motivo para eu não fazer uma outra obra que eu acho que deveria ser feita? É muito simples. A gente vê assim, a importância de nós decidirmos sobre o que é nosso. Por exemplo, a nossa natureza, nosso território, né? O satélite, esse artefato, tem essa capacidade de nos trazer informações sobre essas coisas importantíssimas para a cidadania, né? É liberdade. É a gente poder decidir sobre a nossa cidadania, sobre a nossa vida, né? Basicamente. E o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Bom, seguindo adiante, agora com um assunto que não tem muito a ver com a nossa pauta de hoje, mas que envolve ciência e tecnologia, um fato curioso que aconteceu agora, no começo de outubro, dentro do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que chamou a atenção de todos os funcionários e de muita gente de fora do Instituto. Vamos acompanhar o que aconteceu. Tá aí as imagens captadas pelo celular de um dos servidores do INPE durante um exercício do Exército Brasileiro. Os soldados do 6º BIL, 6º Batalhão de Infantaria Leve de Caçapava, foi feito dentro do INPE sem nenhum aviso prévio. Esperamos que seja um exercício que tenha bastante utilidade prática para que o 6º BIL possa estar aí pronto para agir caso seja necessário. O que vocês pensam a respeito disso? Bom, eu acho que nós precisamos de funcionários, mas não desses. Sim, eu tomei conhecimento, né? Me avisaram que isso havia acontecido, e eu achei que não, que era alguma brincadeira. Hoje estou na época da fake news, foi uma fake news grosseira, mas eu fui verificar e realmente tinha acontecido, né?
Eu entrei no INPE ainda na época da ditadura militar, eu nunca tinha visto esse tipo de movimento de tropas dentro do INPE. Eu achei muito curioso, como você definiu, curioso, fiquei assustado. Por que isso e qual a razão desse tipo de movimento? Várias pessoas me perguntaram achando que eu tinha resposta, eu também não sei. Não sei qual era o objetivo realmente desse treinamento, mas aí está a imagem que mostra o que aconteceu. Esse foi o Brasil Consciência de hoje. Nós falamos sobre o satélite Amazônia e esperamos ter contribuído com informações para que você possa conhecer melhor o Programa Espacial Brasileiro. A gente volta daqui a uma semana com um programa inédito para você. A gente se vê. Tchau!